Estamos de volta, vamos falar um pouquinho de esporte? A semana já começa com gols, né? Rede balançando. Segunda-feira é força de futebol, como diz a Alice. Boa tarde, Alice. Oi, Polito. Boa tarde a todos. É dia de trazer os resultados e atualizar as situações dos times. Então, bora começar com o Catarinense. No primeiro confronto da sexta rodada, que foi entre Chapecoense e Criciúma, e no último, entre Marcílio Dias e Concórdia, as partidas terminaram zeradas, empate sem gols. Mas no restante, a rede balançou. Vamos acompanhar a vitória do Caravaggio e do Brusque. No Augusto Bauer, o Brusque saiu na frente com o lateral Matheus Pivô. Guilherme Pira para a direita e chutou sem chances para o goleiro do Pescador. Final, Brusque 2, Barra 0. Com mais uma derrota e ainda sem vencer no Catarinense, o Barra comunicou a saída do técnico Renan Brito. E para fechar, no Estádio da Montanha, o Caravaggio venceu o Hercílio Luz. A equipe de Nova Veneza marcou um golaço de falta com Vinícius Barcelos. Final, Caravaggio 1, Hercílio Luz 0. Daí ficou faltando então a nossa dupla da capital. O Avaí começou a semana mais aliviado. O Leão da Ilha garantiu os 3 pontos, vencendo o Joinville na ressacada. Na ressacada, o Avaí tentou desde o começo dominar a partida e no primeiro tempo foi quem teve as melhores chances, mas a rede não balançou. Já a segunda etapa foi bem movimentada. O artilheiro do amor, Wagner Love, marcou seu primeiro gol do ano. E o camisa 9 do Leão quis mais. Ele recebeu na entrada da área, deixou o zagueiro Naldo na saudade, chutou e ampliou o placar. A equipe da capital chegou ao terceiro. Andrei bateu rasteiro e fechou o placar. Final, Avaí 3, Joinville 0. Alisson Francisco, nosso comentarista esportivo, já está com a gente no estúdio. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Alice. Um abraço, amigo, que está ligado também no BG. Bom, salto positivo para o Avaí, né? Pelo menos, a questão dos gols também conta e é importante, né? A vitória, ela não reflete o que foi o jogo. A gente precisa ser claro. O resultado veio, 3 pontos foram conquistados, mas dentro de campo o Avaí mais uma vez ficou devendo. O Anderson Moreira insiste no esquema com 3 zagueiros para dar liberdade aos laterais, só que nesse jogo os laterais não chegaram na ponta, não criaram oportunidades. Depois do intervalo, na segunda etapa, ele mexeu. Colocou mais gente na frente e aí o resultado foi diferente, mas continuou da mesma forma, oscilando taticamente sem construir jogadas da forma como se espera, ou como se esperava do Avaí antes do começo do Campeonato Catarinense, que é um dos candidatos, o favorito. Eu até falava sobre isso pelo elenco que tem à disposição o treinador havaiano. Então o resultado em si não reflete o que foi o jogo. Foi bom, ameniza a cobrança, mas ainda segue em estado de alerta porque o torcedor está chateado, está incomodado e o Avaí precisa mostrar evolução para dar essa tranquilidade ao Anderson Moreira, que ainda não tem a confiança do torcedor, Alice. Bom, o Avaí garantiu essa vitória, né? Pelo menos um certo alívio. Numa tarde inspirada do Wagner Love, é bom citar isso, o vovô tá on. É verdade. Bom, já o Figueirense teve que buscar um empate, né, com o Santa Catarina. Foi um jogo mais pegado, mais movimentado. Vamos acompanhar como que foi? No Alfredo Crick, o jogo começou agitado. O zagueiro Felipe Santiago do Figueirense salvou em cima da linha. O Santa Catarina seguiu pressionando, mas aos 10 minutos, Gonçalves chegou forte no goleiro Fabrício e levou o vermelho direto. Com vantagem numérica, o alvinegro até tentou abrir o placar, só que foi o time de Rio do Sul que saiu na frente e, de pênalti, De Paula bateu e fez 1-0 para os donos da casa. Na segunda etapa, o Santa Catarina ampliou. Guilobo pegou de primeira para marcar um golaço. Aos 19, o Furacão descontou com Nicolas, o destaque da partida. E aos 39, o camisa 7 marcou o segundo. Um lindo gol para deixar tudo igual. Pouco tempo depois, Gabriel Santiago teve a chance de virar para o alvinegro, mas perdeu na cara do gol. Fim de jogo. Santa Catarina 2, Figueirense também 2. Bom, o primeiro tempo não foi lá aquelas coisas, né? Ainda tomou 2-0, mas no segundo
já deu uma melhorada e conseguiu buscar, né? Foram 2 tempos distintos, né? Na primeira etapa, o Figueirense teve muita dificuldade. Santa Catarina é uma equipe bem preparada taticamente e também muito forte fisicamente. Acredito que é a melhor do campeonato nesse quesito. E aí o Figueirense teve dificuldades mesmo com um atleta a mais. Não conseguiu utilizar essa vantagem numérica para levar vantagem. Pelo contrário, foi surpreendido pelo time do Vale do Itajaí, do Alto Vale do Itajaí, e só no segundo tempo mostrou essa reação. Voltou um pouco mais ligado, porque no primeiro estava muito disperso, aí o time voltou ligado, numa sintonia mais perto daquele jogo que a gente viu contra o Avaí, e conseguiu buscar esse empate e por pouco não conseguiu a virada, né? Teve a possibilidade de fazer a virada, mas o Gabriel Santiago desperdiçou a chance. E é bom, como a gente citou também, a tarde inspirada do Wagner Love, citar a participação do Nicolas, o garoto que é cria da base, que está pedindo espaço nessa formação principal do Figueirense. Fica a lição, Alice, para o Figueirense estar um pouco mais atento, mais ligado para se manter nessa pegada do que a gente viu nas últimas rodadas, né? Contra o Avaí e também o Concórdia. Bom, fechamos a rodada, bora dar uma espiadinha como é que tá a tabela de classificação. Criciúma segue sendo líder com 11 pontos, na sequência tem o Santa Catarina, que já era vice, e o Figueirense, que segue também na terceira posição, mas a gente nota que o Avaí já deu uma melhoradinha com essa vitória. Os dois seguem na zona de classificação, né? Ainda precisam evoluir tanto no critério técnico e tático para visar uma melhor participação no mata-mata, que aí não tem chance, é um jogo, vai para casa, se vacilar, já era. Então, pela questão da tabela do campeonato, a situação dos dois é tranquila, se encaminhando aí para essa classificação. Ainda tem muita bola para rolar, mas o que tu falou é importante, né? É melhorar, fazer esses ajustes para no mata-mata não sofrer. Exatamente, que aí não pode errar mais. Tá certo, obrigada. Fechou, Alice, viu? boa semana. E agora falando de Paulistão, em um jogo transmitido na tela da NDTV Record, o Palmeiras venceu o Guarani. Quem traz os detalhes desse jogão pra gente é a repórter Duda Gonçalves. Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Paulista depois de 2 jogos. Ganhou por 4-1 do Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Richard Rios, Maurício e Estevão 2 vezes balançaram as redes aqui no estádio. Richard Rios foi eleito o craque da partida e falou sobre este jogo e esta vitória do Palmeiras. A gente falou que ia buscar os 3 pontos sempre que entrar em campo, então acho que isso que a gente sempre procurou. O ano está começando, então é difícil falar quem vai ser titular e quem não. Falta ainda o ano todo para a gente competir. Rafael Veiga deu 3 assistências e também marcou um gol que foi anulado, revisado pelo VAR, mas estava impedido e a arbitragem acabou anulando o gol de Rafael Veiga. Agora o Palmeiras se concentra no seu próximo compromisso contra o Corinthians. O Guarani tenta se recuperar diante do Água Santa, aqui mesmo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O nosso Paulistão tá bem movimentado também. E quarta promete com a estreia de Neymar no confronto entre Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Transmissão, inclusive, da NDTV Record. Por aqui, seguimos acompanhando tudo de pertinho, viu, Polito? Uma ótima semana a todos. Eu volto contigo. Valeu, Alice. Até amanhã. Ótima semana.